Oi, gente, tudo jóia com vocês? Vamos lá iniciar mais uma parte da nossa aula do vestido verde. E nessa aula de hoje, a gente vai fazer a manga, tá? Eu espero que a gente consiga começar e terminar a manga. Eu não sei se vai dar, mas, de qualquer forma, a gente vai começar, tá? Então, a gente vai começar aqui por cima, tá? Eu tava sempre estudando uma forma de fazer essa manga da melhor forma possível, para que a gente não tivesse que costurar, tá? Porque como eu tô trabalhando com a linha lisa fina, se fosse para costurar, eu acho que ia dar mais trabalho, ia ter mais fio para arrematar, né? E eu acho que é possível fazer sim, mas eu acho que não ia ficar tão legal, né? Então eu me veio aqui na mente uma forma para a gente fazer essa manga sem precisar fazer ela separada e costurar, né? A gente já fazer direto na no próprio vestido, tá? Então eu vou pegar aqui essa parte aqui de cima, ó, do ombro, tá? Eu vou vir aqui no final, ó, dessas carreiras de ponto baixo, tá vendo? Ó, bem aqui no pezinho, onde começa essa carreira de ponto alto, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui para não restar dúvida nessa parte, que é muito importante, tá? Então, olha só aqui onde que eu tô colocando, bem no final dessa carreira de pontos altos, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar meu fio. E nesse espaço aqui, ó, de correntinha, que a gente fez a união da frente com as costas, eu vou colocar 3 pontos altos, trabalhando com pontos altos alongados. Uma correntinha e novamente mais 3 pontos altos. Terminado, eu vou vir aqui, ó, na mesma altura do que eu fiz aqui o início, e vou fazer aqui o final, tá? Aqui, ó, no final dessa carreira de pontos altos, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Pronto, fizemos aí nossa primeira carreira. Vou trabalhar com pontos baixíssimos até eu chegar aqui, ó, tá? Vou fazer, acho que 2 ou 3 pontos baixíssimos, ó. 2, ó. 2 foram suficientes para me chegar aqui no final dessa carreira, tá vendo, ó? Vou virar meu trabalho e prestando bem atenção aqui, ó, vou fazer um ponto alto para cada um desses 3 pontos de base que a gente fez na carreira passada, né, na carreira anterior. Pronto, fiz os 3 pontos. Dentro desse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Ficando assim. Daí, eu venho aqui nesses 3 pontos seguintes e faço um ponto alto para cada um deles. E vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui, ó, lá no final dessa carreira. Ó, para finalizar assim essa carreira. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos até chegar bem aqui, ó, tá vendo, ó? No final dessa carreira. Então, vou começar aqui trabalhando pontos baixíssimos até chegar ali, né, no final da carreira, porque a gente tá fazendo uma carreira para cada carreira que a gente tem aqui na parte da frente e de trás, tá? Eu acho que já deu para perceber, se não deu, agora eu tô contando para vocês, tá? Cheguei aqui, eu acho que eu fiz uns 4 ou 3 ou 4, acho que foi 4 pontos baixíssimos para chegar aqui, nessa altura. Vou virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer uma carreira, ó, igual essa aqui, tá vendo, ó? Então, nós fazemos duas correntinhas, laço meu fio 2 vezes, pulo aqui 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas, laço meu fio 2 vezes,
pulo 2 pontos e o terceiro eu já vou fazer aqui nesse espaço de correntinha. Então, eu faço ponto alto duplo, vou fazer mais um aqui dentro, uma correntinha e mais 2 pontos altos duplos dentro desse mesmo espaço. Ficando assim. Agora, nós fazemos 2 correntinhas, pulamos 2 pontos e no terceiro fazemos um ponto alto duplo. 2 correntinhas e aqui, ó, a gente já tem 2 pontos e o próximo já é a finalização. Então, eu já vou vir aqui, ó, bem em cima, né, no final aqui dessa carreira, tá vendo, ó? Bem na mesma altura e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Então, olha só, a gente vai sempre fazer, espelhar nessa mesma carreira que nessas carreiras que a gente tem aqui na frente e atrás, tá? Então, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no final dessa carreira, ó. Fazer 1, 2 e 3 pontos baixíssimos. Ó, fiquei aqui no final. Passo meu fio, viro o trabalho. E nós vamos fazer uma carreira toda em pontos altos. Então, aqui nesse espaço, eu coloco 2 pontos altos. Em cima do ponto alto duplo da carreira anterior, um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Em cima desses 2 pontos altos duplos à frente, fazemos 2 pontos altos também. No espaço de uma correntinha, fazemos 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E aqui na sequência, nós vamos fazer igual a gente fez aqui desse lado. Para cada um dos pontos, a gente faz um ponto alto, e para cada espaço de 2 correntinhas, nós fazemos 2 pontos altos. E eu vou fazer aqui até chegar aqui no final para finalizar junto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na mesma altura do ponto, ó, tá vendo, ó? Na finalização dessa carreira. Vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui em cima. 1, 2 e 3. Vou virar meu trabalho, olha só a altura que fica, né? Na altura da carreira. Viro meu trabalho. E como aqui a gente tem mais uma carreira de pontos altos, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos altos. Então, para cada um dos pontinhos de base, vou fazer um ponto alto. Chegando lá no aumento, vou fazer, né, lá na correntinha que a gente tem do aumento, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, e vou voltar trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno, tá? Pra gente começar a nossa próxima carreira. Cheguei no final da carreira, ó, não esquece de fazer um ponto alto nesse último ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa mesma altura, ó, tá vendo? Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui, ó, no final dessa carreira, tá? No caso, eu acho que uns 3 pontos serão suficientes. 1, 2 e 3. Viro meu trabalho. Vou trabalhar uma carreira de quadradinhos aberto, né? Então, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 2 pontos. Esse aqui ficou muito folgado, vou desmanchar. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Vou seguir trabalhando aqui dessa forma, ó, até chegar na parte do aumento. Tá aqui meu aumento, e eu vou pular 2 pontos, e o terceiro já vai ser dentro do aumento, né, da correntinha do aumento. Então, eu faço mais um ponto, para ficar com 2 aqui, uma correntinha, e mais 2 pontos altos
na mesma correntinha de base, tá? Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto. E agora, vamos fazer o último, né? Ou seja, o último quadradinho. Eu faço 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui, ó. Tá vendo? Para fechar a nossa carreira. Então, se vocês perceberam, a gente tá fazendo o mesmo desenho que a gente tem, né? A gente tá só se espelhando nessas carreiras que a gente já tem na frente e nas costas para fazer a nossa manga, ó. Vai ficar como se fosse um trabalho só, né? As pessoas não vão nem perceber que aqui tem uma emendazinha, né? Então, vai ficar bem legal o nosso trabalho, ó. Tá vendo? A gente vai prosseguir. Eu vou fazer mais algumas carreiras com vocês, mas em tese é tudo isso que a gente vai fazer. Apenas se espelhar nessas carreiras que a gente já tem aqui. Então, na sequência, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto fechado. Então, eu caminho 3 pontos baixíssimos para me chegar na altura da carreira, né? Ó. Mais um aqui. Viro meu trabalho e vou trabalhar uma carreira inteira de pontos altos. Para cada espaço de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Para cada ponto alto, trabalho um ponto alto. Essas carreiras de ponto alto fechado são bem simples, né, de fazer. Quando chegarmos na parte do aumento, na correntinha que a gente tem central, aqui, ó, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? E assim eu vou trabalhar essa carreira e a próxima. Quando a gente chegar no final, ó, a gente vai finalizar com ponto baixíssimo bem aqui. Daí a gente sobe 3 pontos baixíssimos aqui, vira o trabalho e trabalha a próxima carreira, ponto alto sobre ponto alto e fazendo o aumento de 2 pontos altos, uma correntinha de 2 pontos altos aqui normalmente, tá? Então, vou fazer essas 2 carreiras e aí eu já volto com vocês. Cheguei no final das 2 carreiras, olha só como que fica, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui no final dessa carreira. Agora, na sequência, o que a gente vai fazer? Ó? Na sequência, a gente tem uma carreira aberta de ponto alto, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma carreira aberta, né, de ponto alto, quadradinho aqui em volta, formando a nossa manga. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos, ó, 3 pontos baixíssimos até eu chegar aqui, 3 não, 4, né? Ou 3, se der 3, mas eu acho que 4 fica melhor. Ó. E o último aqui bem no pezinho, final da carreira, tá? Cuidado para não ficar muito apertado esses pontos baixíssimos, para que a carreira não faça assim, né? Não diminua. Tem que ficar do tamanho que tá mesmo. Faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho e vou trabalhar a minha carreira de ponto quadradinho, né? Então, eu pulo 2 pontos, ó. No terceiro, faço meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, faço um ponto alto. Vou seguir trabalhando assim até eu chegar na parte do aumento. Cheguei aqui na parte do aumento, ó, e deu certinho para me pular esses 2 pontos e o terceiro aqui ser dentro desse espaço de uma correntinha. Daí, eu coloco mais um ponto alto para ficar com 2, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos e no terceiro faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo os meus quadradinhos até eu finalizar a carreira com ponto baixíssimo bem aqui, tá bom? Você vai fazer aí também da mesma forma. Cheguei aqui no final, vou finalizar, né? Fiz 2 correntinhas e vou finalizar com ponto baixíssimo. Olha como fica. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui, ó.
Olha só, tá formando aqui a nossa manguinha, tá? E a gente vai continuar fazendo aqui dessa forma, tá, gente? Sempre seguindo, ó, esse mesmo desenho. Olha como que fica bonitinho, né? Seguindo o mesmo desenho, até a gente chegar aqui embaixo, ó, tá? A gente vai sempre seguir o mesmo desenho. Aqui eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto, depois uma carreira de ponto alto duplo, né? De quadradinho, uma carreira fechada, uma de ponto alto duplo, uma fechada e uma de ponto alto normal, né? De quadradinho, só que de ponto alto alongado. E aí eu vou voltar com vocês nessa última carreira aqui, tá? Quando eu for fazer essa. Porque assim, gente, agora é só você, ó, olhar para isso aqui e fazer igual. E fazer os teus aumentos aqui na frente, normalmente, tá? Eu acredito que, dando esse pontapé inicial aí, vocês conseguem perfeitamente prosseguir fazendo o mesmo desenho aqui na manga, tá bom? Sobre a questão do tamanho, eu preciso fazer minha manga com 33 aqui no braço, né? Eu pedi para Cleusa medir o braço dela, mais ou menos na altura da axila, que é aqui assim, ó, que é para ficar, né? E ela me deu uma medida de 33 centímetros. Então, eu preciso fazer 16 centímetros e meio aqui, ó, mais ou menos, né? Tá? De largura aqui. Então, esse aqui vai crescer, crescer, tá vendo? Até ficar o tamanho que eu preciso, tá bom? E o de vocês também vai crescer aí à medida que a gente for fazendo as carreiras, ele vai crescendo aqui, tá? Fazendo dessa forma, você pode fazer a manga do tamanho que você quiser. Por exemplo, você pode parar bem aqui assim, ó, e fazer uma manguinha engana-pastor, né? Só por cima do ombro mesmo, e vai ficar esse vãozinho aqui embaixo sem trabalhar. Também fica lindo, né? Dá pra você fazer aí, de repente a cidade que você mora é muito quente e tal, você não quer fazer algo de mangas compridas, então dá super certo fazer aí dessa forma, tá bom? Então eu vou prosseguir sempre fazendo a mesma coisa, gente. Chegando no final, faz um ponto baixíssimo, sobe de pontos baixíssimos até o final da próxima carreira, já aí trabalha toda a carreira fazendo sempre os aumentos aqui na frente. Tenho certeza que o trabalho de vocês vai prosseguir, tá? Vocês vão conseguir fazer perfeitamente. Eu vou fazer aqui, para a gente adiantar um pouco a aula, para não ficar muito repetitivo, eu vou fazer até essa carreira aqui, tá? Sempre me espelhando. Daí eu já volto com vocês para a gente prosseguir. Trabalhei, gente, aqui, ó, por essas carreiras, né? Como eu havia falado para vocês. E olha só como que tá. Fiz aqui a última carreira de ponto quadradinho e vou fazer a última carreira de pontos fechados, ó. Já trabalhei aqui pontos baixíssimos, tá vendo, ó, por aqui. E vou começar a trabalhar, já vou virar o trabalho e começar a trabalhar minha última carreira aqui de pontos fechados, antes da gente fechar em círculo, né, e começar a trabalhar em círculo. Então, ó, é assim que tá ficando, tá? Tá dando aqui aquela abertura, aqui vai ficar o ombro, né, e aqui vai ficar aqui a abertura pro braço. Então, vou virar aqui esse trabalho. E vou começar a trabalhar aqui na minha carreira pontos altos. 2 pontos altos para cada espaço de 2 correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto. Quando eu chegar lá na parte do aumento, eu volto para mostrar para vocês o que foi que eu fiz nas carreiras anteriores e também para mostrar como que a gente vai fazer nessa carreira. Cheguei na parte do aumento e olha, eu queria mostrar aqui com detalhes para vocês os detalhes, né? Com detalhes, mostrar os detalhes ficou redundante, mas em tese é isso. Mostrar aqui os detalhes para vocês das carreiras passadas, né? Dos aumentos. Ó. Aqui nessa carreira de ponto alto duplo, eu precisei fazer dessa forma aqui, ó. Para poder dar certo, tá? Eu fiz um ponto alto aqui antes, e aí fiz 2 dentro, uma correntinha, 2, um depois, né, no próximo ponto, igual eu fiz aqui, e mais um para iniciar o trabalho de
quadradinhos, tá? Então, ficou assim, ó. E nessas últimas 3 carreiras, ó, essa aqui que eu tô fazendo agora e as outras duas, eu coloquei 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui no aumento. Por quê? Porque eu precisava aumentar mais para poder chegar no tamanho do braço, né, que é de 33 centímetros. Então, se você precisar aumentar mais também para chegar aí na grossura do seu braço, você pode fazer igual eu fiz, ó, colocar nas últimas carreiras 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui nessa parte do aumento. E é o que eu vou fazer aqui nessa última carreira, tá? Para que não fique apertado, para que dê certinho. Então, eu faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando, né, minha carreira de ponto alto até eu chegar lá no final dessa carreira. Que eu volto com vocês, tá? Lembrando que eu só fiz assim nessas últimas 3 carreiras, tá? E você vai fazer de acordo com a sua necessidade, porque você precisa ou vestir, né, pelo menos a manga, assim, para ver se já tá no tamanho bom, se já abriu a quantidade necessária para a grossura do seu braço. Se não tiver, se tiver apertada, aí você começa a aumentar aqui dessa forma, tá? Fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Então, eu volto quando eu estiver no final dessa carreira. Finalizei essa carreira. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz. Vou desmanchar esse último ponto baixíssimo. Eu fiz ponto alto até o último ponto, tá? Aqui, ó, normalmente. Daí, eu fiz um ponto baixíssimo no final da carreira. Como a gente sempre tem feito. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer mais um ponto baixíssimo lá onde eu iniciei essa carreira, tá? No primeiro ponto, para que a gente consiga fechar, assim, consiga fechar em carreira circular, para a gente trabalhar a próxima e as próximas carreiras, né? Então, fiz aqui um ponto baixíssimo no primeiro ponto, ó, lá do outro lado. E assim, a gente vai começar a trabalhar em carreiras circulares para descer a manga. E aqui, ó, se você quiser uma manga curta, você já pode finalizar por aqui, né? Fazer um acabamento e tudo mais. Ou até antes, né? Fica bonito também finalizar antes. E aqui eu vim mostrar para vocês também que eu já cheguei no tamanho que eu preciso de 33, né? No total, dando toda a volta, ou 16,5. Ó. Dando uma puxadinha assim, ó. Deixa eu ver aqui onde é que eu centro, bem aqui. Até aqui o final, ó, dá 16. Tá vendo, ó? 16, quase 16,5. Então, já cheguei no tamanho que eu preciso, porque se eu dobrar aqui 16,5, vai dar certinho 33, que é o tamanho, a grossura do braço aqui, ó. Tá vendo, ó? 33 centímetros. Aí, agora a gente vai descer, né, a nossa manga separada aqui do corpo, só aqui. E a gente vai ter que prestar bastante atenção em relação ao comprimento da manga. O comprimento da manga, gente, ele vai ser medido desde aqui, ó, desde onde a gente começou, né, no ombro até o comprimento total. Isso para quem vai trabalhar, sei lá, uma manga 3/4, uma manga longa, tá bom? Daí, ó, vou medir assim, eu já tô com 17 centímetros e eu preciso de 58, tá? Qual que é a metade de 58, ó? Pra ficar mais fácil, eu gosto de fazer assim, eu pego, coloco no 58, assim. Peraí. 58, ó. 29. 29 é a metade. Então, eu tenho, ó, que aos 29 centímetros tá do tamanho do cotovelo, mais ou menos, ó. 27 centímetros, tá? Isso é uma medida, assim, mais ou menos, tá, gente? Não é que a metade certinho vai ser o cotovelo, mas é mais ou menos isso, né? Se você olhar para o seu braço, você vai perceber. Então, agora a gente vai trabalhar em carreiras circulares, diminuindo
a gente vai precisar continuar aumentando aqui na frente, mas aqui atrás a gente vai começar a diminuir, tá? E a gente vai ter que diminuir mais do que aumentar, né? Para que no total a minha manga ela comece a fechar um pouquinho, para que quando eu tiver no 20, em torno de 29 centímetros, eu esteja com 27 centímetros no total de largura, né? Que vai dar a metade aí 13,5, tá? Então, olha só, quando eu tiver aqui aos 29 centímetros, eu tenho que estar com 13,5 de largura, tá? Então, você vai olhar para as suas medidas que você tirou do seu braço e vai fazer da mesma forma, tá? Eu vou mostrar como que a gente vai prosseguir, mas você tem que sempre se atentar para as medidas, tá bom? Então, gente, para nós continuarmos, eu vou trabalhar em pontos baixíssimos até eu chegar aqui em cima, ó, tá? Nessa carreira aqui da parte de trás. Por quê? Porque a gente não pode começar daqui de onde a gente vai ter diminuições e nem daqui de onde a gente vai ter aumentos, porque senão vai ficar muito ruim de trabalhar. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui até eu chegar lá em cima, fazendo os pontos baixíssimos folgados, para que não dê a diferença na nossa peça, tá? Vai ficar aí pelo lado do avesso, ó, tá vendo, ó? Que a gente nem vai ver, até a gente chegar mais lá em cima, pra gente poder começar a trabalhar nossas carreiras. Vou fazer um pouco mais. Pronto, acho que aqui já tá bom. Vocês verem, eu já tô quase aqui em cima na parte do aumento, né? Então, vou virar meu trabalho. E aí, a gente vai fazer as nossas próximas carreiras. Eu vou fazer mais uma carreira toda de pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntinhas. E para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Sempre trabalhando com ponto alto alongado. Ou, se você já está trabalhando a tua peça com ponto alto tradicional, você vai prosseguir trabalhando com ponto alto tradicional. Quando chegar lá embaixo, né, na axila, na parte que vai ficar na axila, eu volto, porque a gente vai... Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aquela parte. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui na parte de baixo e eu deixei de fazer o último ponto. Vou pular ele e vou pular o primeiro aqui desse outro lado, tá? Ó, tá bem aqui no final ele. Então, já vou vir aqui no segundo e vou fazer ponto alto sobre ponto alto normalmente, até chegar lá na parte do aumento. Então, essa foi a nossa primeira diminuição, tá? A gente simplesmente deixou de pular um ponto de um lado e um ponto do outro. Aí, fica esse buraquinho aqui, mas como vai ficar embaixo do braço, não tem problema, né? Então, vou voltar lá quando eu estiver na parte do aumento. Cheguei aqui no aumento e nós vamos fazer, normalmente, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vamos seguir trabalhando até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo e na sequência nós fazemos 4 correntinhas para dar altura, 2 de espaço, pulamos 2 pontos e no terceiro fazemos um ponto alto. 2 correntinhas, pulamos 2 pontos, no terceiro um ponto alto. E vamos seguir trabalhando em quadradinhos, dessa mesma forma até a gente chegar na parte da diminuição. Cheguei aqui na parte da diminuição, ó, trabalhei em quadradinhos. E eu fiz aqui o último, ó, faltando 2 pontos para nossa divisão que a gente tem aqui de um lado e do outro. Então, o que que eu vou fazer, né? Para a gente seguir reto, ó, a gente precisa aumentar e diminuir a mesma quantidade de pontos. Então, aqui a gente aumentou 4 pontos, né? 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Então,
considero 4 pontos. E aqui a gente precisa diminuir 4 pontos para poder, mais ou menos, né, gente? Também, se não der certinho, vocês não precisam ficar desesperadas dizendo que não deu certo. Também não é assim, né? Então, mais ou menos 4 pontos para poder seguir a manga de forma reta, sem aumentar e nem diminuir. Aqui vai dar certo para a gente diminuir 4 pontos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a metade, né? Desmanchei uma laçada. E aí, eu vou vir aqui no centro, ó, vou fazer metade de um ponto. Vou pular 2, igual eu pulei aqui, ó. Pulo 2 aqui na sequência. No terceiro, faço a metade de outro ponto. Daí, eu fecho tudo junto. E vou seguir trabalhando, ó, tá? Então, aqui a gente diminuiu esses 2 pontos, tá? Então, a gente diminuiu até mais, né? Por causa desses 2 aqui. Mas, como eles ainda estão aqui, mesmo fechados juntos, então não vai dar tanta diferença. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base e seguir trabalhando os quadradinhos. Chegando no aumento, nós vamos fazer o aumento normalmente, né? Fazendo 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos altos aqui nesse espaço. E eu volto com vocês quando já tiver finalizado essa carreira. Finalizei a carreira aqui com ponto baixíssimo na quarta correntinha. Vou subir 4 pontos, melhor, 4 correntinhas e vou trabalhar aqui em pontos altos até eu chegar na parte da diminuição. Um ponto alto para cada ponto e 2 pontos altos para cada espaço de 2 correntinhas da carreira anterior. Cheguei aqui na parte da diminuição, vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço de correntinhas, um ponto alto em cima dos 3 pontos fechados na carreira anterior e um ponto nesse próximo espaço de correntinhas. Metade, né, do ponto. Daí eu fecho todos juntos e sigo trabalhando, ó. Faço um ponto alto sobre o próximo ponto e sigo trabalhando toda a minha carreira. Quando chegar na parte do aumento, nós vamos fazer normalmente 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no espaço de uma correntinha. Volto com vocês quando eu já estiver no final dessa carreira. Finalizei mais uma carreira e olha só como que tá ficando, né? Aqui a gente tem as diminuições e aqui os aumentos, tá? Ó. Aí a gente vai fazer mais 2 carreiras em ponto alto, né? Só ponto alto fechado. Então, eu subo 4 correntinhas e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto até a gente chegar lá na parte que nós vamos fazer a diminuição dessa carreira. Cheguei aqui na parte da diminuição, ó. E no último ponto, antes dos 3 fechados juntos, eu fiz a metade de um ponto. E vou vir aqui no primeiro, depois da diminuição, e fazer metade do segundo ponto, fechar os 2 juntos. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto, tá? Fiz uma diminuição bem leve, né? Não pulei nenhum ponto antes de fechar pontos altos juntos, porque eu quero continuar aí com esse mesmo tamanho, ainda por alguns centímetros, até a gente começar a diminuir bastante para a gente chegar aí na circunferência do cotovelo, tá? Então, quando eu estiver no final da carreira, eu volto, porque a gente vai fazer o aumento sempre aqui da mesma forma como a gente tem feito. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo e já iniciei a próxima com 4 correntinhas e fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já estou aqui na parte da diminuição. Ó, tá aqui a diminuição da carreira anterior e tá faltando um ponto, tá? Então, eu já fiz esse aqui, ó. Vou desmanchar uma laçada aqui dele para ele ficar pela metade. Olha só. Vou pular um ponto, no ponto do centro, né? Esses 2 aqui, entre esses 2 que a gente diminuiu na carreira anterior, eu vou fazer a metade de um ponto alto. Daí, eu pulo um ponto do outro lado também. Esse ponto aqui, no próximo eu faço metade de um ponto alto. Estando assim, eu fecho todos juntos e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
E na parte do aumento, vou fazer o aumento normalmente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Retorno com vocês quando eu já tiver finalizado essa carreira. Olha só como que fica. Finalizei mais essa carreira, ponto baixíssimo. E olha só, já vou medir aqui minha manga, né? Eu tava medindo antes de começar a gravar. Já tá com 26 centímetros aqui nessa parte mais alta, né? A gente tem que medir aqui, porque se a gente medir aqui embaixo, a manga vai acabar ficando maior do que deve ficar, tá? Então, já tô com 26. E como eu já havia falado pra vocês, quando chegar em 29 centímetros, eu tenho que estar com aproximadamente 27 centímetros no total, né? Dando a volta. Ou seja, a gente medindo aqui, eu tenho que estar com a metade de 27. Por que 27, Débora? Porque 27 é a medida que a Cleusa me passou, que é a medida lá do cotovelo dela, né? Então, olha só, eu tenho que estar com 13,5. E agora, nessa carreira aqui, eu estou com 15, ó. Então, eu tenho que diminuir um pouco mais nessas próximas carreiras, para que a gente consiga chegar aos 29 centímetros com os 27 centímetros no total, dando a volta, né? E aí você vai adaptar para fazer da mesma forma, de acordo com a sua medida, tá bom? Olha só. Para quem vai fazer um tamanho menor, né? Eu penso assim, porque eu uso P, então é mais fácil de eu pensar para quem quer diminuir também, né? Para quem quer aumentar é mais fácil, para quem quer diminuir eu vou explicar agora. Provavelmente eu não precisaria fazer todos esses aumentos, né? E nem nessas últimas carreiras aqui que a gente fez de vai e vem, eu não precisaria colocar 3 pontos de cada lado, como a gente fez, para dar um aumento maior, tá? Então, ó, vou falar um pouquinho para quem vai diminuir, para quem precisa fazer, quem tem o braço um pouquinho mais fino e precisa e quer fazer uma manga um pouquinho maior. Se, por exemplo, você bem aqui já tivesse chegado no tamanho que você precisa para o seu braço, o que você ia fazer? Você ia fazer os aumentinhos aqui normalmente, tá? E aí você ia diminuir um pontinho de cada lado. Você ia deixar de trabalhar um pontinho aqui no início, um pontinho lá no final da carreira, para continuar aí do mesmo tamanho, tá bom? Então, quem precisa diminuir tem essa opção também. Agora, para quem quer aumentar é muito fácil, né? É só colocar mais aumentos aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora, na sequência, eu vou fazer uma carreira de quadradinhos com ponto alto duplo. Então, eu subo 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço meu fio 2 vezes, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto duplo. Vou seguir trabalhando aqui dessa forma até eu chegar na parte da diminuição, que a gente vai fazer uma diminuição um pouco mais acentuada. Cheguei aqui na parte da diminuição. E no meu caso, ó, não vai dar para mim pular mais 2 pontos e fazer a diminuição, porque aí eu vou fazer uma diminuição pequena. Por exemplo, se eu pulasse 2 pontos no terceiro, fosse fazer aqui a metade, aí no meio, a metade, e no próximo ponto a metade, seria uma diminuição? Seria. Mas seria uma diminuição muito pequena, não ia dar tanta diferença. E eu preciso que dê diferença, eu preciso que diminua mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular, ó, 1, 2, 3 pontos de um lado, vou fazer um ponto alto duplo bem no centro, aqui, ó, tá vendo? 2 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 pontos, né, que foi a mesma quantidade que eu pulei aqui desse lado, e vou fazer um ponto alto duplo aqui no quarto ponto. Assim, eu acredito que eu fiz uma diminuição um pouco maior do que eu faria daquela outra forma. Aí, eu vou seguir fazendo os meus quadradinhos, lá na parte do aumento eu retorno para a gente fazer junto. Aqui no aumento nós vamos fazer normalmente, tá? Fiz aqui meu último ponto alto no último pontinho antes da correntinha. E na correntinha eu vou fazer 2 pontos altos duplos, uma correntinha e 2 pontos altos duplos. Como eu fiz um ponto alto aqui no último, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto seguinte. 2 correntinhas e vou seguir trabalhando
em ponto quadradinho, né? Até eu finalizar a carreira. Terminei a carreira e já iniciei a próxima fazendo pontos altos, né? Fiz 4 correntinhas, 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto. E já tô aqui na parte da diminuição. Fiz 2 pontos altos aqui para o espaço de correntinhas. Tá aqui a nossa diminuição central. Eu vou fazer o seguinte, nesse próximo ponto eu faço a metade de um ponto alto. Vou pular essas 2 correntinhas, no ponto do meio faço a metade de um ponto alto. Pulo as 2 correntinhas e no próximo ponto a metade de um ponto alto. Estando aqui dessa forma, eu fecho todos juntos e sigo trabalhando em pontos altos até finalizar a carreira. Chegando no aumento, a gente faz normalmente o aumento. E aí eu retorno quando eu já tiver finalizado essa carreira para a gente iniciar a próxima carreira. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E parei aqui, ó, faltando 3 pontos para a diminuição da carreira anterior. Então, olha só, tá aqui a nossa diminuição, né? E temos 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3. O que a gente vai fazer? No próximo ponto, eu faço a metade do ponto alto. Pulo esses 2 pontos, venho no centro, nos 3 pontos altos fechados juntos e faço metade do ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro, faço novamente. Ficando aqui dessa forma, eu fecho todos juntos. E sigo trabalhando toda a minha carreira normalmente, fazendo o aumento lá em cima, como a gente sempre tem feito, tá bom? Finalizada essa carreira, eu volto pra gente prosseguir, né? Já estamos aí quase chegando à metade da manga. E eu volto com vocês. Finalizei a carreira de pontos altos e já comecei uma aqui de pontos altos duplos. Então, fiz 7 correntinhas, pulei 2 pontos e no terceiro fiz um ponto alto duplo. E fiz aqui até chegar próximo da diminuição, né? Que a gente já tá bem pertinho. Olha só, esse último ponto aqui eu fiz faltando 2 pontos para a diminuição da carreira anterior. Então, vou fazer o seguinte, eu já vou fazer a minha diminuição, tá? Daí, eu pulo esses 2 pontos, ó, fiz aqui pela metade, tá vendo? Pulo 2 pontos, venho no centro, tenho que dar mais uma volta na agulha. Venho no centro, faço a metade de novo, passo meu fio, como eu pulei 2 pontos aqui, vou pular 2 aqui na frente, 1, 2, no terceiro, faço a metade, ficando aqui dessa forma, eu fecho todos juntos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando aí até eu finalizar a carreira, tá bom? Sempre fazendo o nosso aumento normalmente. Então, quando eu finalizar, eu volto com vocês, já medindo, vendo se já tá no tamanho que a gente precisa. Então, gente, eu finalizei a carreira, já, né, coloquei aqui para mostrar para vocês, ó. Diminuição, o aumento normalmente. Aqui no aumento eu fiz uma modificação. Olha só, eu pulei 3 pontos e aqui eu já vim fazer o aumento de 2 pontos altos, uma correntinha de 2 pontos altos, e aqui eu também pulei 3 pontos, tá? E aí, se você quiser, você também pode fazer dessa forma ou não, né? Fica a seu critério. Porque normalmente eu faria um ponto nesse ponto que tá sobrando aqui, pularia 2, faria um ponto aqui nesse, faria meu aumento, faria um ponto aqui no próximo e prosseguiria trabalhando. Mas eu, como o meu objetivo é diminuir, né, para chegar na circunferência do cotovelo, eu preferi pular 3 pontos aqui e 3 pontos aqui, tá bom? Então, só para vocês saberem mesmo. Então, eu já medi aqui, vou medir novamente com vocês. Eu já estou com 29 centímetros aqui, ó. Ó, tô com 29 centímetros. E se eu medir aqui com vocês, vocês vão ver que eu estou com 13 centímetros. Ó, a carreira termina aqui. Com 13 centímetros e meio, praticamente, né? Então, eu tô aqui na metade da manga, com o tamanho que eu preciso de circunferência do cotovelo, tá bom?
Então, gente, esse vídeo já tá bastante longo. Eu vou finalizar essa parte por aqui. No próximo vídeo a gente continua a manga, né? Faz a outra metade diminuindo mais para chegar no tamanho do punho, que é de 17 centímetros, né? A circunferência. Então, a gente vai precisar continuar diminuindo. E aí, a gente volta, né, na próxima parte já fazendo, continuando a manga. Beijão para vocês, a gente se vê na próxima aula.